Fala, moçada, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Tudo na paz? Bom, moçada, combinado com vocês, vamos começar a gravar as retomadas para vocês de toda a aula teórica que nós vimos até então, tá? Vocês viram uma parte comigo e estão dando sequência com a professora Thaís, beleza? Bom, a primeira retomada nossa, a retomada da aula 1, a gente vai retomar um pouquinho sobre ligações químicas, teoria do octeto, geometria molecular e forças intermoleculares. Bem basicão, bem resumido, para a gente queimar uns exercícios aí, tá? E a propósito, nos exercícios eu vou mostrar para vocês como resolver algumas questões de uma maneira muito mais facilitada, tá? E vou mostrar para vocês que algumas questões mais sofisticadas, elas vão precisar que vocês tenham aí um pensamento um pouquinho mais pontual para resolver, tá? Nada muito difícil, é claro, que eu vou facilitar a vida de vocês, mas a ideia sempre é assim, tá bom? Vamos então trocar uma ideia aqui, então. Vou mandar para vocês. Espero que já esteja aparecendo para vocês, tá certo? Então, vamos nós aqui, então. Bom, falando sobre ligações químicas, né? Beleza, moçada. Bom, a ideia é o seguinte, olha só. Finalidade, os átomos se ligam sempre buscando estabilidade. De que maneira? 8 elétrons na camada de valência. Pô, Igor, como eu vou enxergar isso? Distribuição eletrônica, você não vai escapar. Essa é a famosa teoria do octeto, tá certo? Lembrando, grupo 1 e grupo 2, metais alcalinos e alcalinos terrosos. Grupo 1, todo mundo perde um elétron. Grupo 2, todo mundo perde 3 elétrons. Grupo 3, todo mundo perde 3 elétrons. Grupo 4, todo mundo recebe 4 elétrons. Grupo 5, todo mundo recebe 3 elétrons. Grupo 6, ou grupo 16, né? Todo mundo recebe 2 elétrons. E grupo 7 ou 17, todo mundo recebe um único elétron. Lembra, metal perde elétrons, a metal ganha elétrons. Esquece os gases nobres, porque eles já são estáveis por natureza, beleza? 3 mecanismos de ligação química, a iônica, a covalente e a metálica. Moçada, a coisa mais fácil do mundo, ligação iônica, forma compostos iônicos, interação forte, altos pontos de fusão e de ebulição, são sólidos e cristais, beleza? São os nossos famosos sais. Ligação iônica acontece entre metal e ametal, entre alguém que perde elétron e alguém que ganha, por isso que é iônico, com carga elétrica. Covalente, entre duas espécies que recebem elétrons, dois ametais, formam compostos covalentes, são líquidos ou gases, possuem baixos pontos de fusão e ebulição. Ligação metálica, específica dos metais, formador de ligas, tá? E também vão possuir altos pontos de fusão, beleza? Tranquilinho? Diferente, os metais são bons condutores elétricos e térmicos por conta do grau de liberdade dos elétrons, o famoso mar de elétrons. Já os compostos covalentes são péssimos condutores elétricos. Os iônicos são bons condutores elétricos quando fundidos, ou seja, derretidos, ou quando dissolvidos em água, porque eles liberam os seus íons, né? O cátion do ânion, beleza? Tudo bem? Maravilha. Já falamos de ligação química. Matei aqui para vocês, falando de propriedades de compostos iônicos. Um caso especial de uma ligação covalente é chamado de ligação covalente dativa, tá certo? Moçada, a dativa é muito fácil. A dativa só vai acontecer quando uma espécie já está estável, fez uma ligação, já estabilizou, mas ainda possui pares de elétrons disponíveis para emprestar para alguém. Pô, Igor, mas quem que eu vou lembrar disso? Gente, grupo 16 e 17, todo mundo lá pode fazer ligação dativa, porque eles têm pares de elétrons sobrando, beleza? Tranquilinho, né? Bom, você representa a ligação dativa como sendo uma setinha, que indica de quem cedeu o par para quem recebeu, tá joia? Bem basiquinho assim, tá? Bom, diferenciação, né? Quando você representa os elétrons, é uma fórmula eletrônica. Quando eu represento as ligações, é uma fórmula estrutural, para ligações covalentes, é claro. Se eu compartilho um par, é uma covalente simples. Se eu compartilho 2 pares, é uma covalente dupla. Se eu compartilho 3 pares, é uma covalente tripla, tá certo? Ligação simples, também chamada de ligação sigma. Ligação pi é uma ligação dupla, tá? Beleza? Então, uma ligação simples é uma sigma, uma dupla é uma sigma e uma pi, uma tripla é uma sigma e 2 pi, tá bom? Beleza, exceções à regra do octeto, moçada. Tem gente aqui que é estável com menos do que 8 elétrons. Berílio e boro, grava esses dois aqui, são as nossas exceções mais importantes. O berílio se estabiliza com 4 elétrons e o boro com 6 elétrons. Agora, o caso de quem se estabiliza com mais do que 8 elétrons, que é o caso do
fósforo, no PCl5, e do enxofre no hexafluoreto de enxofre, o SF6. Aqui o fósforo com 10 elétrons, aqui o enxofre com 12 elétrons. São essas duas exceções a mais, além da camada de valência, que vocês têm que lembrar, tá bom? Belezeira? Falamos de propriedade de composto covalente, falamos de ligação metálica. Maravilha. Forças intermoleculares. Vamos falar um pouquinho sobre elas, né? Forças intermoleculares, moçada, são conhecidas como forças de coesão. Tá? São forças que mantêm as moléculas unidas numa fase, tá? Por isso que a gente fala forças de coesão. Vamos falar um pouquinho aqui para vocês, então. Vamos nós. Olha só. Polaridade. Todo mundo lembra o que é polar, né? Polar vem da formação de polos, quando eu tenho diferença de eletronegatividade, quando alguém consegue deslocar o parzinho de elétron para perto de si, desloca. Quem gosta de elétron adquire uma carguinha negativa, quem fica pobrezinho elétron adquire uma carguinha positiva. Então, dado esse fato, eu tenho uma formação de polos elétricos, beleza? Isso é importante. Bom, geometria molecular. Segue a teoria de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Elétron perde elétron, força repulsiva. Toda vez que eu tiver pares de elétrons disponíveis no elemento, eu vou ter repulsão da ligação química, é o caso da água. Caso de geometria, se eu tenho dois ligantes só, é sempre linear. Se eu tenho dois ligantes e no átomo central não sobra par, é linear. Se eu tenho dois ligantes e no átomo central sobra elétron, é angular. Se eu tenho três ligantes e o átomo central não sobra par, é trigonal plana. Se eu tenho três ligantes e no átomo central sobrou um parzinho de elétron, é piramidal. Se eu tenho quatro ligantes e não sobra par de elétron no átomo central, é tetraédrica. E dois casos especiais não muito comuns, quando eu tenho 6 ligantes, é bipirâmide trigonal. Se eu tiver 7 ligantes, ele é octaédrica, tá certo? Esses são os casos mais importantes, tá? Gangorra, que vocês podem encontrar em livros, esquece. Isso é mais para química orgânica, para o benzeno. Isso é uma projeção, tá? Não uma estrutura propriamente dita. Então, deixa de lado. Bom, falando falar um pouquinho de formação de polos pela diferença da eletronegatividade. A ligação pode ser polar ou apolar, né? Polar quando forma polos e apolar quando não forma. Só que também a sua molécula como um todo também pode ter uma polaridade. Para isso, a gente tem que saber a geometria dela, certo? Se eu tiver sempre dois ligantes idênticos, a ligação é apolar e a molécula também é apolar. Se eu tiver uma geometria de três ligantes, né, a trigonal, e os três ligantes forem idênticos, a molécula também é apolar, tá certo? Tudo bem? Maravilha. Agora, as moléculas polares vão ser sempre aquelas que você tiver um ligante com uma diferença muito grande de eletronegatividade. Fica mais fácil para você lembrar. Tá certo? Bom, por que você estuda isso, né? Por que estuda polaridade? Porque as substâncias vão interagir entre si, como, por exemplo, a água consegue dissolver o sal de cozinha porque a interação é favorável. A água já não consegue diluir uma gordura ou um óleo porque a interação é desfavorável, né? Lembra? Polar se interage muito bem com polar. A polar interage muito bem com a apolar, né? O detergente funciona porque tem uma parte polar e uma parte apolar. A parte polar interage com a água e a parte apolar com a gordura. A maior parte dos compostos orgânicos são completamente apolares, né? Devido a só ter carbono e hidrogênio e a diferença de eletronegatividade entre eles ser muito baixa, tá bom? Maravilha. Voltando em forças intermoleculares, são chamadas de forças de coesão, mantém as moléculas unidas numa fase específica de compostos formados por ligação covalente. Quando essa interação é rompida, a sua substância troca de estado físico, por exemplo, da água evaporando, da água saindo do gelo e virando líquida, tá certo? Elas são de três tipos: forças de London, que é o dipolo induzido, que é uma força muito fraca, específica de moléculas apolares, certo? Ou seja, moléculas que têm esse tipo de interação, forças de London ou dipolo induzido, têm baixíssimos pontos de ebulição e fusão. Dipolo permanente ou dipolo-dipolo, específico de moléculas polares, quando existe diferença de eletronegatividade, possuem pontos de ebulição relativamente altos. Ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio, é uma interação muito forte, específica de quando o hidrogênio está ligado ao FON, ou seja, ao flúor, oxigênio ou nitrogênio, que são os três mais eletronegativos. A água, por exemplo, exerce com ela mesma a ligação de hidrogênio, por isso que o ponto de ebulição da água é muito alto, certo?
Acima dessa, eu tenho uma chamada de íon dipolo, que é específica e especial de compostos iônicos, que devido a essa atração entre cargas, ela é muito, muito forte. Então, a interação íon dipolo, os seus compostos possuem altos pontos de fusão e ebulição, muito mais altos do que os de pontos de hidrogênio. Tá certo? Bom, exemplo onde você encontra ponte de hidrogênio no cabelo, né? Para assim como funciona o alisador, no nosso DNA, certo? E por aí vai, tá bom? Tranquilo, né? Para química orgânica, só uma dica para vocês: quanto maior o tamanho da cadeia, né, maior o ponto de ebulição e fusão, porque isso vai por questão de massa, né? Agora, quando se aparecer grupos OH, vai estabelecer tanto dipolo induzido, por ter um pedacinho apolar, quanto ponto de hidrogênio, por ter o grupo OH. Então, aumenta também, né, o ponto de ebulição e ponto de fusão. Tá certo? Maravilha. Né? Falar um pouquinho sobre solubilidade, né? Polar dissolve muito bem com polar e apolar dissolve muito bem com apolar. Né? Na química orgânica, quanto mais grupos OH, né? Quanto mais hidroxilas aparecerem no seu composto, mais solúvel o cara vai ser com a água, isso é importante, né? Em contrapartida, quanto maior for o tamanho da cadeia, você diminui aí essa solubilidade, certo? Porque você aumenta a porção polar da sua cadeia, beleza? Vitaminas, né? A vitamina A é pouco solúvel, a vitamina D também é, né? A vitamina E nem se fala, né? Muito, muito, muito pouco solúvel, certo? Tranquilo, né? Bom, moçada, vamos agora fazer o seguinte, vamos bater um papinho sobre alguns exercícios, tá certo? E eu vou abrir para vocês um arquivo de Word, onde eu posso aí fazer com vocês alguns exercícios, tá bom? Vamos postar aqui para vocês, para ver se vai aparecer, liberar para vocês aqui, nosso queridíssimo Word, já está aparecendo para vocês, né? Então vamos nós aqui então, moçada. Primeiro exercício fala o seguinte, olha só, exercício 1. Ele fala o seguinte, ó, da César Rio. Quando o elemento químico X, né, de número atômico igual a 19, vai se ligar com um elemento químico Y, de número atômico igual a 17. Qual o tipo de ligação formada? Moçada, distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, é isso? Não, vamos lá, 2, 4, 10, 12, 18, 4, o último está 4s1, certo? 4s2, na verdade, né? Vamos ver aqui, vamos formatar aqui para ficar mais bonitinho para vocês. Vamos lá. Só relocando os elétrons aqui para ficar mais fácil. Tenho 2, 4, 10 elétrons. Aqui 10 elétrons. Aqui eu tenho 12, 18, 20. Então aqui é S1 mesmo. Beleza. Fechado. Agora a distribuição aqui do Y. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. É isso? 10, 17. Muito bem. Maravilha. Só formatando aqui para poder facilitar a vida de vocês. Bom, próximo passo aqui. Eu vou circular, vou grifar a camada de valência de cada um. Vou grifar a camada de valência de cada um. Camada de valência do X tem um elétron, então o X perde um elétron. Mais fácil perder. Se o X perde um elétron, ele fica X mais 1. Correto? Tudo bem? Show de bola. Agora o Y, veja o Y. O Y tem 5, 7 elétrons. Vai ganhar, então ele vai ganhar 1. Então ele vai ficar Y menos 1. Certo? Opa, eu tenho uma ligação entre um cátion de carga positiva e um ânion
de carga negativa. Que ligação que é essa, moçada? É uma ligação do tipo iônica. Forma do composto formado, é só você escorregar as cargas, né? É só você escorregar as cargas. Como elas são de mesmo valor, vai ficar XY, a forma do composto formada. E a ligação dele é uma ligação iônica, certo? Tudo bem? Caracterizando a resposta como correta, a letra E de é bonito essa bagaça. Maravilha. Bom, vamos para o próximo exercício, questão 3 da Unicamp. Questão 3 fala o seguinte, ó, considere os processos 1 e 2, representado pela equação. Processo 1, quebra da molécula de água líquida, água líquida passando para água gasosa. 2, quebra da ligação entre hidrogênio e oxigênio da água, formando hidrogênio gasoso e oxigênio gasoso. Aqui tá errado, é O2. Está errado aqui o exercício, é O2. A reação é água, se decompõe em hidrogênio gasoso, 2 mol de H2, né? e 1 mol de O2. Está errado isso daqui, tem que arrumar. Então vamos lá, indique quais ligações são rompidas em cada um dos processos. No 1, moçada, trocou de estado físico, rompeu uma interação intermolecular, ligação de hidrogênio, não é ligação química, embora tenha energia suficiente para ser. Na 2, que rompeu essas ligações covalentes entre hidrogênio e oxigênio. Então, o processo correto é o processo 2. Muito bom. Vamos para a questão 4. Questão 4 fala o seguinte, ó. A trimetilamina e a propilamina possuem exatamente a mesma massa molecular. No entanto, pontos de ebulição diferentes. A trimetilamina 2,9 e a propilamina 49. Esse tipo de força intermolecular que explica esse fato é, moçada, eu tenho vários CH3 em um grupamento amino. Elas interagem com ela mesma, tanto por ligação de hidrogênio, bem fraquinho lá no grupamento NH2, quanto por dipolo induzido, certo? Ou forças de Van der Waals, caracterizando como resposta também a letra... Vamos lá. Opa, ele está pedindo para comparar, me perdoem. A comparação, então, do porquê que a propanamida é maior. Porque veja que a propanamida tem o NH2. Então, além do CH3, CH2, CH2, que exerce por interação dipolo induzido, você tem aí um upgrade do NH2, que interage com outro NH2 por ligação de hidrogênio. Então, a alternativa correta, a letra D de dado. Muito bom. Maravilha. Moçada, questão 1 lá da VUNESP do Retomada, né? Vamos lá. Qual a forma do composto formado entre os elementos cálcio 40,20 e cloro 35,17, o tipo de ligação? Cálcio, gente, metal. Metal perde elétron. Cloro, ametal, ganha. Ligação aqui só pode ser a ligação iônica. Moçada, o cálcio, Ca, ele é do grupo 2, então ele perde 2 elétrons. O cloro é do grupo 17, então ele recebe 1 elétron. Então a forma do composto formado é o CaCl2, certo? Aplicando aí a regrinha do nosso queridíssimo escorregador. Belezeira? Dando como resposta correta a letra C de casa. Belezeira? Tranquilo, exercício, né? Bem simplesinho. Muito bom. A questão 6 aqui, ó, da Unisa, fala o seguinte, ó. A ligação covalente estabelecida entre 2 elementos químicos será tanto mais polar quanto maior for a diferença. Gente, falando de polaridade e apolaridade, é só para ligação covalente. E nós usamos aquela propriedade maravilhosa, eletronegatividade. Essa propriedade vocês não podem esquecer. Ela é específica de compostos covalentes, tá? Então, dando como resposta correta a letra B desse exercício bonito aqui, ó. Maravilha.
Vamos fazer o 10 para poder fechar aqui. Eu solto vocês e a gente se vê na próxima aula. O 10 fala o seguinte: a mioglobina presente nos músculos apresenta estrutura organizada e dinâmica, responsável pela função biológica dessa proteína. Associa as ligações da mioglobina apresentadas em A com as estruturas responsáveis pela estabilização presente em B. Então, a primeira, interação eletrostática iônica, que é a íon dipolo. 2, ligação covalente. 3, ligação de hidrogênio. 4, Van der Waals. Moçada, enxofre com enxofre ao A. O B é um NH3+, com um grupo O-. Moçada, já arrebenta o negócio aí, ó. Olha só, vamos lá. O nosso B apareceu uma carga positiva, então vai ser interação iônica, certo? Olha, o C só tem carbono e hidrogênio. 6 é Van der Waals, é dipolo induzido. Tudo belezeira? Maravilha. Olha, o E, moçada. Olha só que beleza. O E, moçada, é um hidrogênio ligado, um hidrogênio de uma amina ligando a um oxigênio no grupo C+O. Isso daqui, a letra E, é uma interação de hidrogênio. Muito bom. A letra, vamos lá, o que está faltando aqui agora? Faltando A, enxofre com enxofre, uma ligação covalente. 2. E a letra D também se trata de uma ligação covalente. Tudo bem? Belezeira, moçada? Tranquilo? Maravilha. Bom, pessoal, essa daqui então foi a primeira. Eu espero vocês na nossa próxima retomada, tá certo? Vai ser retomada 2. Qualquer dúvida aí, eu estou disponível para vocês, tá bom? Aquele abraço, moçada. Fique com Deus. Tchau, tchau.